Então vamos com a parte 2 do nosso vídeo, que é só colocar os hiperestáticos aqui no sistema principal e fazer os diagramas, né? Então, gente, o que eu faço? Ó, o X1 era para cima e o X2 para a direita. Só que eu descobri que o X2 na verdade é para a esquerda. Então, isso que eu vou fazer, eu vou colocar ele para a esquerda. E aí eu coloco que ele vale 1,67 kN, né? Eu tirei o sinal de negativo e eu inverti o lado aqui, tá? Isso que eu fiz. E o X1 era para cima, ele deu positivo, então ele é para cima mesmo. 9,41 kN. Então eu vou partir daqui agora. Primeiro passo é calcular as reações de apoio, né? Então eu tenho de reação, eu vou ter uma reação vertical, que eu vou chamar de VA. Eu vou ter uma reação horizontal, que eu vou chamar de HA. E eu vou ter um momento, que eu vou chamar de MA. Dei nome aqui para os pontos, tá? B, C, D. Preciso concentrar as cargas distribuídas, então 5 vezes 3, 15 kN, e ele tá aqui no meio, né? 1,5, 1,5. E 3 vezes 3, 9 kN. E ele tá aqui no meio, então 1,5, 1,5. E aí é só calcular as reações de apoio, né? Somatório de forças na direção x igual a 0. Eu tenho HA para a esquerda, então menos HA. Eu tenho 9 para a direita, então mais 9. E eu tenho 1,67 para a esquerda, então menos 1,67 igual a 0. Daqui eu tiro que o HA vale 7. Deixa eu ver aqui. 7,33 kN. Deu positivo, então ele é para a esquerda mesmo. Somatório de forças na direção y igual a 0. Então eu tenho VA para cima e para baixo eu tenho 15 e para cima eu tenho 9,41. Daqui eu tiro que VA vale 5,59. E somatório de momentos em torno a um ponto qualquer, vou fazer em relação ao ponto A, igual a 0. Então, eu tenho esse momento aplicado MA, sentido anti-horário. Aí eu tenho 9 vezes 1,5, sentido horário, então menos 9 vezes 1,5. Eu tenho 15 vezes 1,5, sentido horário, então menos 15 vezes 1,5. E eu tenho 9,41 vezes 3, sentido anti-horário, então mais 9,41 vezes 3, igual a 0. Daqui eu tiro então que o MA vale 7,77 kN vezes metro. Deu positivo, significa que eu acertei o sentido dele, ele é sentido anti-horário mesmo, e aqui ele é para cima mesmo. Então, vou só substituir os valores, H deu 7,33, VA 5,59 e MA deu 7,77. Que eu vou fazer? Eu vou separar barra AB, barra CD e barra AB, barra BC e barra CD
para ficar mais fácil da gente fazer os 3 diagramas que precisa. Então, eu já desenhei aqui o esqueletão da barra AB. Falta no ponto A colocar as reações. Então, vou colocar aqui, ó. Eu tenho 5,59 kN para cima. Eu tenho 7,33 kN para a esquerda. E eu tenho um momento de 7,77 kN vezes metro, sentido anti-horário. O ponto B, como ele é um ponto de continuidade, ó, eu cortei ele, então vão aparecer 3 forças, tá? Vai aparecer uma força horizontal, que eu vou chamar de HB, uma força vertical, que eu vou chamar de VB, e vai aparecer o momento, que eu vou chamar de MB. Preciso, para calcular essas forças, concentrar essa carga distribuída aqui. Então, 3 vezes 3, 9 kN, aqui no meio do vão. Então, 1,5 metro, 1,5 metro. E aí, eu vou calcular essas forças. Então, deixa eu só passar uma linha aqui, porque tá meio poluído. Somatório de forças na direção x igual a 0. Eu tenho 9 para a direita, eu tenho 7,33 para a esquerda e eu tenho HB para a esquerda, isso tem que dar 0. Daqui, então, eu tiro que o HB, ele dá 1,67 kN. Ele deu positivo, então ele é para a esquerda mesmo. Então, aqui, 1,67 kN. Somatório de forças na vertical igual a 0. Eu tenho 5,59 para cima e VB para baixo. Daqui eu tiro que VB vale 5,59. Deu positivo, então ele é para baixo mesmo. Então, VB, 5,59 kN. E somatório de momentos em B igual a 0. Então, eu tenho esse momento aplicado, MB, sentido, eu coloquei ele no sentido anti-horário. Aí eu tenho essa força de 9 vezes essa distância de 1,5, ó, sentido anti-horário também, então 9 vezes 1,5. Eu tenho esse momento, ó, 7,77, tá no sentido anti-horário também, então mais 7,77. E eu tenho essa força, ó, 7,33 vezes essa distância de 3, sentido horário. Então, menos 7,33 vezes 3, tá no sentido horário, igual a 0. Daqui eu tiro que MB dá 0,72 kN vezes metro. Ele deu positivo, então ele é nesse sentido anti-horário mesmo. Só para vocês não acharem que eu sou mágica, né? Eu tinha colocado o momento no outro sentido. É que ia dar muito trabalho fazer no sentido errado, para depois, que aí eu ia ter que desenhar de novo no sentido certo. Então, aqui, para fazer aqui, eu já troquei o sentido, já deixei ele no sentido que ele vai dar, para ele dar positivo. Mas se ele desse negativo, o que eu ia ter que fazer? Ele não ia ser no sentido que eu desenhei, ia ser no outro. Então, eu ia ter que desenhar essa barra de novo. É por isso que eu não fiz, tá? Beleza. Então, achei MB, VB e HB e eu vou passar essas 3 forças para o ponto B da minha viga. Só que eu vou passar tudo ao contrário. Então, HB, se estava para esquerda, agora está para a direita. E ele vale 1,67 kN. VB estava para baixo, agora ele está para cima. E ele vale 5,59 kN. MB estava no sentido anti-horário, agora ele vem para o sentido horário.
e ele vale 0,72 kN vezes metro. Preciso achar as forças do ponto C. E eu posso ou achar da viga, aí eu passo para o pilar, ou eu acho no pilar, que é menos força envolvida, e passo para a viga, que é o que eu vou fazer. Então, desenhei aqui meu pilar, ó, DC, e no ponto C, então, vai aparecer uma força horizontal, que eu vou chamar de HC, uma força vertical, que eu vou chamar de VC, e vai aparecer um momento, que eu vou chamar de MC. Tá? Então, aparecem essas três forças e eu vou calcular elas. Somatório de forças na horizontal igual a 0. Eu tenho HC para a direita e 1,67 para a esquerda. Então, meu HC vale 1,67. Deu positivo, então ele é para a direita mesmo, tá? Somatório de forças na vertical igual a 0. Eu tenho 9,41 para cima e VC para baixo. Daqui eu tiro que o VC vale 9,41. Deu positivo, então ele é para baixo mesmo. Então, VC vale 9,41 kN. E somatório de momentos em C igual a 0. Eu tenho esse momento MC aplicado, que está no sentido anti-horário. E que mais causa momento em C? VC e HC não, que passam pelo ponto C. 9,41, ó, também passa pelo ponto C. Só essa força de 1,67 vezes essa distância de 3, só que em relação ao ponto C, eles estão no sentido horário, então vai ser menos 1,67 vezes 3, sentido horário, igual a 0. Então, MC vai dar 5,01 kN vezes metro. Deu positivo, ele é nesse sentido anti-horário mesmo. Então, isso aqui dá 5,01 kN metro. E isso que eu vou fazer. Agora eu vou pegar e passar essas três forças tudo ao contrário para o ponto C da viga. Então, HC estava para a direita, aqui está para a esquerda e vale 1,67 kN. VC estava para baixo, aqui está para cima, vale 9,41 kN. MC estava anti-horário, eu vou passar no sentido horário. E ele vale 5,01 kN metro. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho já os esforços nos meus pilares e na minha viga. E dá para eu fazer os três diagramas, normal, cortante, momento. Vamos começar com o diagrama de normal. Então, normal, eu sempre tenho que olhar para o eixo da minha barra. Então, se é eixo vertical, eu vou olhar as forças na vertical. Então, na minha barra AB, ó, eu tenho 5,59 para cima e 5,59 para baixo. As duas, ó, estão comprimindo a minha barra. Então, nessa barra B, eu tenho compressão de 5,59. Então, vou desenhar aqui para fora, só para ficar mais fácil para desenhar. Mas é compressão, então eu sei que é negativo e vale 5,59, né? Vamos olhar agora a viga, barra BC. Então, barra tá na horizontal, vou olhar as forças na horizontal, ó. Tenho 1,67 no ponto B, 1,67 no ponto C. As duas forças estão comprimindo a minha barra. Então, eu tenho compressão também. Então, eu sei que é negativo, porque é compressão, de 1,67, tá? E falta olhar a barra CD. Então, uma barra vertical, vou olhar as forças na vertical.
9,41, 9,41, as duas estão comprimindo a barra, então eu tenho compressão de 9,41. Negativo, porque é compressão, 9,41, tá? Vamos olhar a cortante. Então, cortante é o contrário do eixo, né? Perpendicular. Se o eixo está na vertical, eu vou olhar as forças horizontais. Então, no ponto A, eu tenho uma força horizontal de 7,33 para a esquerda. Então, vou andar no ponto A, 7,33 para a esquerda. Entre o ponto A e o ponto B, ó, eu tô caindo aos poucos 3 kN por metro. Então, vai ser uma reta, né? Vai ser linear. Tô andando para a direita aos poucos 3 kN por metro. No final de 3 metros, eu vou ter andado 3 vezes 3, 9 kN. Então, eu tinha 7,33 para a esquerda e andei no final dos 3 metros 9 para a direita. Eu vou terminar lá para a direita, eu vou terminar em, deixa eu ver minha cola aqui, 1,67 para a direita. E eu sei que é uma queda linear porque eu tenho carga distribuída. Então, tinha 7,33, andei para a esquerda, andei 9 para a direita, parei no 1,67. E aí, no ponto B, eu tenho 1,67 para a esquerda. Então, vou andar 1,67 para a esquerda, ó. E aí, eu fecho o meu diagrama de cortante nesse pilar, o que é importante acontecer. Vamos ver o sinal? Então, a cortante é positiva quando ela gira no sentido horário. Então, se eu pegar essa força, eu comecei de baixo para cima, então vou pegar essa força de baixo aqui, 7,33, ó. 7,33, ela gira barra AB no sentido horário. Então, essa 7,33 eu sei que é positiva. Então, tudo que tá para lá vai ser positivo. Analogamente, o que está para o outro lado é negativo, tá? Beleza. Opa, acho que não tinha aparecido. Então, o que está do lado do 7,33 é positivo e o que está do outro lado é negativo. Vamos fazer da viga, então, barra BC. Então, a barra é horizontal, vou olhar as forças verticais. Eu tenho no ponto B 5,59 para cima, então vou subir 5,59. Aí tá muito grande, vou fazer menorzinho um pouco. 5,59, então vou subir 5,59. Entre o ponto B e o ponto C, ó, o que eu tenho? Carga distribuída, então eu sei que vai ser reta inclinada, minha cortante. Eu tô caindo aos poucos 5 kN por metro. No final de 3 metros, eu vou ter caído 5 vezes 3, 15 kN. Tinha 5,59, caí 15, eu vou parar lá embaixo no 9,41, tá? Então, é esse ponto de baixo aqui. 9,41, tá? E eu sei que essa queda foi aos poucos, então é uma reta inclinada. Então, vindo 5,59 para o 9,41. Aí, no ponto C, eu tenho uma força de 9,41 para cima, então eu vou subir 9,41. Então, eu fechei meu diagrama aqui na viga também. Eu saí do zero e cheguei no zero. É importante que isso aconteça. O que tá... viga é igual... Essa parte da viga, cortante, o sinal se tá para cima é positivo, se tá para baixo é negativo, tá?
E agora vamos ver o pilar DC, e o pilar a gente começa de baixo para cima. Então, vou analisar as forças horizontais. Ponto D, eu tenho 1,67 para a esquerda. Eu vou desenhar de outra cor, tá? Porque ele vai invadir o... Então, eu ando aqui, ó, 1,67 para a esquerda. Entre o ponto D e o ponto C, eu não tenho nada, então eu vou seguir reto. E aí, deixa eu só botar esse 9,41 aqui, ó. E aí, no ponto C, eu tenho 1,67 para a direita, então eu vou andar 1,67 para a direita, fechando então esse trechinho, né? Que aqui era 1,67. Esse diagrama, vamos ver o sinal dele? Então, a cortante é positiva quando ela gira no sentido horário. Como eu comecei de baixo para cima, eu analiso de baixo para cima, tá? Eu posso analisar de cima para baixo também, vai dar no mesmo, mas vamos de baixo para cima aqui. Essa força de 1,67, ela gira essa barra DC no sentido horário, então ela é positiva. Essa cortante aqui, então, vai ser positiva. Então, eu tenho positivo, negativo e positivo para cortante. E agora falta o diagrama de momento. Então, vou analisar os momentos nos pontos, tá? Ponto A é uma extremidade e eu tenho um momento aplicado de 7,77. Então, no ponto A, eu vou aplicar esse momento, ó, e eu vejo que ele está tracionando o lado de fora. Ou seja, no ponto A, eu tenho 7,77, tração para fora. Vou desenhar aqui, 7,77 para fora. Ponto B é uma extremidade, só que eu tenho um momento aplicado, ó, de 0,72. Então, no ponto B, eu vou aplicar esse momento de 0,72 e eu vejo que a tração está dando do lado de dentro. Então, eu tenho 0,72, tração para dentro. Então, eu vou desenhar para dentro aqui. Vou escrever em cima 0,72, tá? Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho carga distribuída, então eu sei que vai ser parábola. Eu vou ligar esses dois pontos com uma linha pontilhada e eu vou pendurar uma parábola. E eu sei que no meio do vão da parábola eu tenho PL2 sobre 8, né? Que vai ser 3 vezes 3 ao quadrado sobre 8, isso aqui dá 3,38. A gente já calculou esses PL2 sobre 8 lá no caso zero. Tá? Então, aqui no meio é 3,38, tá? Vamos agora para a viga. Ou eu olho quanto que vale o momento na viga, eu só arrebato aqui, né? 0,72 para dentro, na viga tem que ter 0,72 para dentro. Ou eu olho aqui. Ponto B é uma extremidade, eu tenho um momento aplicado. Vou aplicar esse momento, então, no ponto B, ó, e eu vejo que a tração é do lado de dentro, do lado de baixo. Então, 0,72, tração para baixo. Vou desenhar aqui, só que eu vou desenhar de azul. E vou escrever aqui 0,72, tá? Ponto C é uma extremidade, eu tenho um momento aplicado, então vou aplicar esse momento em C, ó, 5,01, tração em cima. Então, eu vou desenhar no ponto C um momento de 5
0,1, tração em cima. Entre o ponto B e o ponto C tenho carga distribuída, então vai ser parábola. Vou ligar esses dois pontos com uma reta pontilhada, ó. Uns pontinhos aqui. E vou pendurar uma parábola. E no meio do vão da parábola eu tenho PL2 sobre 8, que vai ser 5 vezes 3 ao quadrado sobre 8. Isso aqui dá 5,63. Já tinha calculado lá no caso zero. Falta o BC, ou CD. Então, vou olhar aqui, ó, ponto C. Extremidade tem um momento aplicado, então nesse ponto C vou aplicar esse momento, ó, de 5,01, tá dando tração do lado de fora. Então no ponto C eu tenho um momento de 5,01, tração para fora. Ponto D, extremidade não tem momento aplicado, então momento em D vale 0. Entre o ponto D e o ponto C não tem carregamento, então vou ligar esses dois momentos com uma reta. E tá pronto o diagrama de momento, os 3 diagramas aqui estão prontos, tá? Então é isso.